Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bora Varejar, o seu, o meu, o nosso podcast, webcast, produção aqui da Mercado Consumo, a mais relevante plataforma de varejo de consumo do Brasil. Aqui nesse canal a gente debate tendências, insights, perspectivas. Eu gosto, adoro falar que aqui no Bora Varejar nós contamos histórias do mercado. Eu sou o Gustavo Groma, editor da Mercado Consumo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, o mercado de brinquedos passa por uma transformação significativa, tanto no Brasil quanto no cenário global. Mundialmente, o setor é fortemente influenciado por tendências de licenciamento, tecnologia e comportamento digital das crianças. Franquias globais como Marvel, Disney, Pokémon, etc., continuam dominando as prateleiras por todo o mundo. No Brasil, o mercado se mantém resiliente, mesmo diante de oscilações econômicas. Dados da Brinq indicam que o setor segue em expansão, impulsionado especialmente por datas comemorativas como o Dia das Crianças e Natal. Para falar um pouco mais sobre o momento do setor, recebemos aqui no Bora Varejar hoje a coordenadora de marketing da Sunny Brinquedos, Letícia Castro. Bem-vinda, Letícia. Obrigado por participar com a gente aqui do Bora Varejar. Obrigada, Gustavo. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Vamos falar de varejo, brinquedo e não só de criança, né? Tem muito adulto nesse meio também. Sim. Letícia, começando, como você enxerga o momento atual do mercado de brinquedos aqui no Brasil e quais os maiores desafios e oportunidades para marcas como a Sunny hoje? A gente está num momento bom, né? A gente vê um crescimento no mercado apesar dos desafios econômicos que a gente vive atualmente aqui. Mas é um ano muito bom, é um ano de muitos filmes, né? Então a gente teve lançamentos muito importantes esse ano que movimentam muito o mercado de brinquedo. Então, um exemplo de um grande sucesso nosso esse ano foi Como Treinar Seu Dragão, que teve o lançamento do live action. E a gente acompanhou com uma linha completa de brinquedos. E esse foi um dos nossos principais lançamentos do ano, né? A gente ainda teve... vamos ter, né, Gab's Dollhouse, Zootopia no final do ano. Então, o mercado de entretenimento, né, as produções cinematográficas, elas puxam o mercado sempre muito para cima. Então, isso ajuda muito a gente. Mas, assim, nós temos nossos desafios constantes, né? Nós importamos brinquedos, né? Então, o nosso ponto é sempre câmbio, logística, né? E a gente vê um crescimento muito em cima de volume, né? Muito mais do que revenue. Então, a gente tem esse ponto, que brinquedos mais caros são mais difíceis de vender. Então, o nosso desafio é mostrar o valor agregado do nosso produto, né? É mostrar o nosso diferencial, é mostrar que nós temos um portfólio completo com produtos mais em conta, mas também com produtos mais elaborados, de um price point mais elevado, e atender o mercado como um todo. Letícia, você como integrante aí do marketing, né? Qual que é a estratégia, né? Como que a estratégia de marketing ajuda a transformar brinquedos em experiências de marca, né? A gente tem falado muito, isso em todo o varejo, na verdade, né? De como hoje a experiência ela está muito atrelada à venda e ao engajamento do consumidor, né? Como é que essas estratégias de marketing, né, funcionam para isso? E aí, pensando tanto nas crianças, né, quanto nos pais, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Sim, eu acho que é um desafio hoje, com certeza, se diferenciar, né? A gente tem grandes concorrentes com a gente, né? Que fazem um excelente trabalho também, e existem muitas formas de fazer marketing, né? Hoje em dia. E só surgem mais novas formas, né? Então, é difícil se diferenciar, mas a gente acredita que você oferecer essa experiência de uma maneira inusitada é um bom caminho. Então, eu vou dar um exemplo, né? A gente está agora para o Dia das Crianças, quem for às lojas de brinquedos, podem encontrar nosso novo material de ponto de venda da Dora Aventureiro, uma linha que a gente está trazendo no lançamento. Só que não é um material de ponto de venda simples, que é só uma identificação na gôndola. Não, a gente está fazendo um caça ao tesouro.
Então, a criança entra na loja, recolhe um mapa e distribuído por toda a loja tem os treasures, né? Os tesouros que ela tem que encontrar na loja até chegar na gôndola de Dora, onde ela recolhe um certificado de que ela cumpriu a missão. Então, eu acho que essas experiências, elas levam a criança a criar mais interesse, conexão com a marca, já cria um desejo maior, um conhecimento maior, desperta a curiosidade. Enquanto com os pais, eu acho que a gente tem que trabalhar o produto além do produto em si, né? Então, o que eu estou entregando para a criança, né? Quem decide é o pai, óbvio, quer entregar algo que o filho vai gostar, mas qual que é o valor por trás daquele produto, né? Então, a gente trabalha muito storytelling para trazer isso, para trazer os valores, para trazer o que aquilo vai ajudar a agregar na vida da criança, né? E acho que isso é muito importante. Então, sempre buscar uma forma de inovar, né, de fazer o de sempre, né, o que a gente chama de always on, de uma forma diferente. É um desafio, mas a gente tenta fazer por aqui. E criar um storytelling, óbvio, muito alinhado ao que você entrega. A gente nunca pode oferecer algo que a gente não entrega, mas trabalhar de forma a impulsionar o valor que existe por trás daquele produto. É claro que você citou muito essa parte da experiência, como nesse exemplo que você deu da caça ao tesouro ali, né? Muito pelo lado do consumidor infantil, né? Só que o decisor, né, da compra é o pai, né? Óbvio que ele tem que estar satisfeito também com a experiência dos seus filhos ali, né? Mas aqui eu vou pedir licença, né, para fazer. Não é uma comparação, é só um pensamento, tá? Claro. Eu não estou comparando crianças com pets, tá? Mas a gente aqui no Bora Varejar já entrevistou o pessoal do Mercado Pet, né? Onde ali sim, o decisor 100% é o tutor do pet, né? E aí as marcas têm que conquistar principalmente ele, né? Vocês, obviamente, têm que conquistar a criança, mas aí eu queria saber como é que é essa conquista do pai também, porque muitas vezes, você conquistando o pai, muitas vezes até os pais vão atrás de algum produto que às vezes nem os filhos querem, eles vão por eles pensando em nostalgia no passado. Então eu queria saber qual o papel dos pais nesse processo de decisão de compra, né? Principalmente falando de nostalgia, né? E aí aproveitar, recentemente, a gente já tinha dado no começo do ano, mas recentemente a gente deu na Mercado Consumo o lançamento do e-commerce geek, né? De vocês, do Sunny Geek, né? Isso. Falar um pouco sobre isso, que eu acho que casa bem com essa parte dos pais e da nostalgia, enfim. Quem a gente chama de kidult, né? Que são os adultos que gostam de brinquedos, eles adoram compartilhar isso com os filhos, né? Então, eu acho que, assim, quem é muito fã de uma marca, de uma franquia, Pokémon, por exemplo, que é uma das principais franquias globais, né? Ele quer ver o filho dele gostando daquilo junto com ele, entendeu? Ele quer sair caçando Pokémon por aí, ele quer jogar as cartas, ele quer colecionar as figuras, né? Então, eu acho que existe uma conexão que se constrói nessa relação do pai que brinca com o filho, né? Então, eu acho que uma estratégia muito boa para isso é você ter uma gama de produtos que ela serve tanto para o adulto, né, para o colecionador, quanto para a criança, né? Porque a criança, às vezes, você tem um boneco lindo, articulado, todo, mas que o pai não vai querer que o filho toque, sabe? Porque o pai é ciumento também, né? Então, tem que ter o brinquedo para os dois públicos, né? Para o que quer colecionar e para eles brincarem juntos. Então, assim, eu acho que isso é uma tendência, o nostálgico está super em alta, nós temos várias franquias que estão bombando, e bombando, assim, muito fora do que era esperado do público, né? Então, as marcas, elas correram se adaptar a essa demanda. E acho que é isso, eu acho que a forma da gente comunicar com o pai é justamente isso, trazendo um ambiente para ele
que ele sinta que ele não está comprando, né, um brinquedo, porque o pai não se interessa tanto por isso, sabe? O colecionador em si, ele quer sentir que ele está comprando ali uma peça adulta, né? Ele é um kidult. Então, isso é até o motivo pelo qual a gente fez o Sunny Geek. A gente quer trazer um espaço que converse com esse público. Eles são completamente exigentes, né? Eles querem ver os produtos detalhados, né? Eles pesquisam preço, eles pesquisam muito mais do que outros tipos de compradores, né? E poder ver isso como uma opção também para os filhos deles, né? Acho que é algo muito, muito importante para eles, justamente por essa conexão que eu comentei. Como é que você enxerga, Letícia, nos últimos tempos, assim, o avanço desse kidult, né? Ele só estava adormecido e agora apareceu, ele tá crescendo, né? Como é que é isso? Porque eu sinto, assim, como consumidor e jornalista curioso que sou aqui, que essa parte da nostalgia tem aumentado nos últimos tempos. Muito. Com certeza. A gente vê o tanto de live action que está surgindo, né? Eu tenho a impressão de que é justamente uma demanda sobre ressuscitar, né? No bom sentido, óbvio, algumas histórias que são queridas pelas pessoas e são evergreen, né? Então, eu sinto que isso é uma demanda muito alta e que a gente tem que achar formas de atender, né? Eu confesso que eu não sou um kidult, ou pelo menos não me considero assim, pensando em colecionador e tal, mas essa parte nostálgica tá em mim, quando a gente estava falando aqui dos filhos e tal, eu tento bastante, assim, filmes de quando eu era criança, tento fazer com que eles vejam, alguns eles se interessam, outros não, né? Afinal, passaram-se aí 30, 40 anos, né? Mas enfim, e aí falando, pode falar. Perdão. Eu vejo que essa volta, né, é muito movimentada pelo ano passado, né? Ano passado, 29% das vendas de brinquedo foram licenciados do share total, né, de brinquedos. Isso é muita coisa, isso é uma representatividade muito grande. Então, esse ano, isso tende a ser ainda maior. E a gente vê justamente, acho que é uma junção de coisas. São os filmes com essa volta da nostalgia, que a gente é um setor muito impulsionado pelo entretenimento, né? Então, se os filmes estão sendo remakes, se os filmes estão voltando para o cinema, se os filmes estão sendo live actions, histórias antigas contadas de uma nova forma, isso tudo vai unir gerações, ou seja, a gente já reforça o kidult, né? O kidult, e vai trazer para a nova geração esse desejo por conhecer essas novas histórias, que para eles é novidade, né? Então, acho que uma coisa retroalimenta a outra. A Letícia já deu a deixa aqui sobre essa parte de licenciamento, a gente vai falar nisso um pouquinho mais para frente. Antes de chamar o intervalo, e antes da gente falar sobre licenciamento, né, eu queria falar um pouco dessa nova geração de consumidores infantis, na verdade, né? Ela já nasceu digital, essa geração alfa, né? Queria saber, Letícia, como que isso impacta o jeito de brincar e consumir brinquedos, né? Tem tudo a ver com o negócio de vocês, né? E se você entende que, assim, a gente está num digital, numa parte, no mundo agora de produção de conteúdo digital, de internet, né? Se a influência de produtores de conteúdo digital, youtubers, enfim, molda um pouco essa escolha das novas crianças. Muito, com certeza. Acho que essas crianças, elas nascem no YouTube, basicamente, né? Então, e elas assistem esses produtores de conteúdo quase que o dia inteiro, né? Infelizmente, eu acho que o uso tem que ser equilibrado, né? Acho que isso todo mundo sabe. Então, assim, nós como brinquedeiros, o nosso papel é também trazer esse equilíbrio para o nosso portfólio, né? A gente tem que atender essa demanda digital, essa demanda eletrônica,
Então, nós temos produtos tecnológicos que têm tecnologias diferentes, como é o nosso Bitsy, que é um pet digital. Nós temos... Conheço bem. Exato, então esse é um produto que vem um pouco para suprir essa demanda, né? Ele tem tecnologia, ele é digital. Agora a gente tem até uma nova versão que tem Wi-Fi, que um se integra com o outro. Então a gente tem avanços tecnológicos nesses produtos para justamente trazer esse público que é nativo digital, né? E conseguir prender eles nas brincadeiras. Mas, em contrapartida, a gente tem o portfólio do brincar raiz, né? Que é super importante. A gente não pode deixar o brincar morrer, né? E por isso também que eu acho que é importante a gente, como empresa, dialogar com esses criadores de conteúdo, para que eles façam reviews também dos nossos produtos, que são produtos mais raiz, como eu brinquei, né? Então, não é só o produto digital, não é só o produto que tem tecnologia, que vai levar a criança para a tela o tempo inteiro, mas brincadeiras mais analógicas também, trazer o interesse para o meio termo. E eles são influenciados, sim, por esses criadores. Os criadores hoje fazem reviews, fazem desafios com os produtos, eles mostram esses produtos o tempo inteiro, e isso gera reconhecimento, né, conhecimento e desejo por eles. Então, acho que nós, como empresa de brinquedo, a gente também tem que saber dosar o que a gente está mostrando, né, para manter o brincar saudável. Eu dei risada quando você falou do Bits e falei conheço bem, porque eu tenho gêmeos aqui, estão com 8 agora. Eles já têm o Bits faz algum tempo. E sendo gêmeos, se eles souberem que tem um agora, que tem o Wi-Fi, que se comunica... É o Jurassic World, hein? Lançamento de filme, por favor, já garanta para eles. Ou é melhor eu esconder isso deles. Pessoal, a gente vai rapidinho para o intervalo rápido, tá? E na volta a gente continua conversando aqui com a Letícia sobre consumidores, sobre brinquedos, sobre varejo, enfim, sobre muito mais. Rapidinho, já voltamos. Até mais. Voltamos para mais um Bora Varejar, aqui com a Letícia Dassani. Antes do intervalo, Letícia, eu comentei que a gente ia falar sobre licenciamento agora, né, nesse segundo bloco. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, você já deu um plá sobre isso, falando da importância, né? Mas hoje o licenciamento é uma parte muito forte do setor de brinquedos, né? O que torna esse modelo tão estratégico para vocês? Como eu disse, né, hoje já compõe um share muito alto do volume de vendas geral, global do setor. Então, isso já é por si só um motivo muito, muito estratégico pelo qual a gente tem que olhar para o licenciamento. E também, né, trazer produtos licenciados, eles nos deixam dentro das tendências globais, né? Então, isso é super importante e é por meio dessas licenças que a gente cria de forma até mais fácil uma conexão com o consumidor, porque são marcas já reconhecidas, são marcas que as pessoas já têm uma conexão emocional muitas vezes, então o desejo por eles é mais certeiro, por isso se tornam produtos mais estratégicos, que já são produtos de desejo muitas vezes. E me fala uma coisa, como é que vocês decidem que personagens, franquias, marcas que vale o licenciamento, né? E se você puder comentar alguns cases de licenciamento. Tá, legal. A gente faz um acompanhamento mensal com a Circana, que é uma empresa de pesquisa, né? Ela analisa os números do setor
de 12 países no mundo, incluindo o Brasil. Então, todos os meses a gente recebe o relatório deles, e isso por si só já mostra para a gente o que está em alta, o que está decaindo e etc. Então, esse tem um grande peso nas nossas decisões. Mas, para além disso, a gente participa de feiras globais, como a de Los Angeles, anualmente. Semana que vem, a Sani estará em Los Angeles, na feira, que acontece lá, de brinquedos, para ver todas as novidades, todas as apostas, ver as grandes fabricantes globais expondo seus principais produtos. E a gente vai analisando o mercado de entretenimento também, né? Então, o que vai ter filme, o que vai ter uma série nova, um conteúdo novo que tem já movimentar o mercado. Então, acho que essas quatro é o que move as nossas decisões. Só fazendo um disclaimer aqui, pessoal, a Letícia falou da feira, né? E no começo do episódio também ela falou do Dia das Crianças. Só para ficar marcado, a gente está gravando esse episódio no dia 10 de setembro, tá? Eu não sei exatamente a data que vai para o ar, então fazendo esse disclaimer para o pessoal não achar que a gente está ficando louco, que é o Dia das Crianças de 2026, que a feira já aconteceu, enfim, tá? E uma dúvida, já teve algum... A gente vive num mundo hoje, seja no digital, sei lá, com essas coisas que estouram na internet, né? Ou até no presencial, como aconteceu recentemente aqui no Brasil com o Morango do Amor, né? A gente tem algumas explosões meio inexplicáveis, né? Teve já alguma coisa dessas, assim, em relação a licenciamento? Você falou que, lógico, vocês acompanham com pesquisa e tal, mas algo que vocês apostaram que não estava muito, assim, com tanto olhar e que acabou explodindo, ou o contrário também? Olha, a gente está vivendo um momento da Hello Kitty, né? A Hello Kitty, ela é um evergreen, mas ela explode, né? Ela está no momento que ela é uma linha flat, assim, vai bem sempre, mas ela realmente foi uma explosão agora, e a gente vê que foi uma explosão em todos os segmentos, moda, conteúdo, a Netflix lançou uma série também, então a gente vê, assim, diferentes setores trazendo a Hello Kitty para sua estratégia, né? O McDonald's recentemente com uma super campanha, né? Viralizando os chaveirinhos que eles estavam distribuindo. Então, Hello Kitty é um exemplo que eu tenho, uma licença que cresceu mais de 80%, se eu não me engano, gente, eu não tenho o número certinho na minha cabeça agora, mas eu acho que é isso, mais de 80% no ano passado, global, crescimento global. Então, assim, é um estouro, né? Da mesma forma, Lilo e Stitch, não preciso nem falar, né? Lilo e Stitch é outro caso de sucesso, um crescimento de mais de 600%, é bizarro. Então, é realmente um estouro fora da curva. Então, vira e mexe, existem, e são apostas, né? É engraçado, porque às vezes no mercado de brinquedo, a minha diretora, que é fundadora da Sani, também acharam, ela brinca que a gente é um pouco bobo no mercado de brinquedo, porque às vezes você aposta em alguma coisa e não vira. E às vezes o que você não dava muita trela, vai lá e vira um sucesso, acontece a trend, todo mundo quer e vira uma loucura. É aposta mesmo, sabe? É realmente algo que ou você traz quando já tá para surfar a onda, ou você vai apostar, sabe? Não tem muito como saber. Mas é que é uma coisa meio louca que tem acontecido na sociedade em geral, né? Porque, como eu falei, quem ia prever que a capivara ia explodir como explodiu? Quem ia prever que o morango do amor um morango com uma casca de maçã do amor ia explodir e custar R$30, entendeu? Quer dizer, exatamente. Então, faz parte, acho, do momento da sociedade que a gente está vivendo, que é meio imprevisível, né? Meio cheio de estouros enfim. E como é que vocês no marketing lidam com isso, Letícia? Porque, assim, essa imprevisibilidade, né? Óbvio, vocês tentam de todas as maneiras, né? Mas como é que é para vocês lidar com isso? Tem a ver com esse mundo novo que eu estou falando? Tem a ver com um novo consumidor ou sei lá, estou falando bobagem aqui?
Não, acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que a gente tem que saber aproveitar um pouco as trends, né? Às vezes a gente tem que ser muito criativo para tentar surfar alguma onda. E a gente tenta, é uma loucura, mas a gente tenta, né? Mas assim, eu sinto que todas as empresas tentam fazer isso e chega uma hora até que cansa um pouco o consumidor. Então a gente tem que saber como fazer, como entrar, escolher a trend que vai participar ou não. Tem que fazer sentido, né? Senão fica piegas, uma coisa estranha. Então, assim, a gente vai tentar acompanhar quando cabe, quando o nosso produto encaixa, como é o caso de Hello Kitty, que super encaixa, a gente tem que surfar a onda e estar pronto para agir rápido. Acho que esse é o grande pulo do gato, sabe? Você tem que ter o timing, porque a internet é isso, ela é muito, muito rápida, né? Uma hora tá um estouro, passa aí um mês, já era. E se você se atrasa para surfar essa onda, já era, passou. Então, eu acho que existe uma agilidade que é necessária no marketing, um acompanhamento, né, um monitoramento dessas trends também, para você achar a oportunidade, entrar logo no começo e conseguir fazer uma cauda longa desse surf aí, né? E acho que é isso, assim, o novo consumidor, eu sinto que ele quer ser prático também, sabe? Então ele quer ver a trend, ele quer ver a marca que ele gosta na trend, ele quer já conhecer o produto, tudo muito rápido. Então acho que essa conexão ela é bem importante. A gente falando aqui de imprevisibilidade, de momento maluco, né? Mas indo para a nossa reta final aqui, eu vou te fazer essa pergunta, mesmo depois da gente ter falado dessa maneira maluca que o mundo está se desenvolvendo, né? Vocês têm aí mapeado ou vendo na bola de cristal algumas tendências de consumo que vocês acreditam que podem impactar o mercado de brinquedo nos próximos anos? Ou sentar e tentar surfar a onda que aparece? Olha, assim, eu acho que a gente tem que olhar um pouco para as produções cinematográficas. Isso já é um bom caminho, sabe? Então, com certeza, nos próximos anos, talvez tenha um estouro de Mario, que vai ter um filme novo, né? Assim como foi Sonic em 2024, no final de 2024 teve o filme. Sonic é uma linha que a gente está vendendo horrores, né? Então, assim, eu acho que isso já é um direcional para a gente muito forte, olhar para quais são os filmes que vão surgir. Mas o estranho, o fofo, o estranho, eu digo o feinho, estranho, né? Que tá em alta, tá muito em alta. O O Labubu. fofo, exato. O fofo, como a Hello Kitty, e também o Labubu, né? Também tá muito em alta. O nostálgico tá muito em alta. Acho que é necessário fazer uma análise de tudo isso que está muito em alta para entender um pouquinho quem que é o nosso consumidor atual, né? E eu já li diferentes coisas, diferentes teorias sobre isso. Mas existe uma teoria que eu gosto, que é das pessoas quererem se sentir mais conforto, sabe? Sentirem mais abraçadas. Então, de repente, o nosso consumidor está buscando um pouco isso, e de repente a gente encontra um produto que caiba nisso, né? Nesse perfil novo que a gente tem. As pessoas estão um pouco estressadas, estão um pouco ansiosas, então, de repente, isso está sendo refletido nesses produtos, né? De alguma forma, nesse consumo. Antes do nosso momento check-out, que é o final do episódio, vou pegar um gancho no que você falou. Esses filmes, né, e acabam gerando brinquedos e outras coisas mais. Fazem sucesso. E se confirmadas continuações, já é excelente para vocês se programarem, já imaginando que vai ter, como você falou, o Mario, vai ter o segundo, o Sonic já está no terceiro, já vai ter o quarto, enfim. É por aí, isso ajuda vocês. Com certeza, com certeza. Como Treinar Seu Dragão. Eles já confirmaram o segundo filme em live action, então a gente já se prepara para isso. A gente sempre tem com antecedência o cronograma do que vai sair, né, de filmes. As produtoras, elas abrem para o mercado.
óbvio, de forma confidencial. Uhum. E aí a gente consegue preparar a linha de produtos com base nessas informações que eles dividem com a gente. Então, isso com certeza é um direcional super importante, né? Como treinar seu dragão. Lá atrás, a gente tinha, nessa parte de licenciamento, muito pelo varejo, uma certa dificuldade com algumas empresas, principalmente de fora, né? Isso melhorou no seu olhar, pensando assim, vocês, como é que é para vocês a negociação, enfim, a conversa com os estúdios, por exemplo, de cinema? Porque me parece que eles passaram a entender também que isso é um bom negócio, né? Se lá atrás tinha um pouco de dificuldade, aí você me fala se isso melhorou, esse relacionamento melhorou para os licenciamentos. Muito. A gente tem pessoas que atendem a gente dentro deles. Então, dentro dos estúdios, eles têm a parte de licenciamento e pessoas cuidando de cada setor. Então, tem a pessoa que olha o varejo de moda, o varejo de brinquedos, a papelaria, sabe? E assim por diante. Então, eles sabem que existe muita oportunidade de fazer dinheiro no licenciamento, né? Às vezes até mais que a própria produção, né? Então, sem dúvidas, eles melhoraram isso e hoje a gente é muito bem assistido pelas produtoras que a gente tem licenciamento. Muito bom, muito bom, muito legal o nosso papo. E para finalizar, a gente tem aqui no Bora Varejar um quadro que é o Checkout, que eu peço para o nosso convidado, no caso hoje a Letícia, olhar diretamente para a nossa audiência e dar o seu recado final, que vai ser sobre o que a gente falou, sobre o que a gente não falou, ou sobre qualquer coisa que a Letícia quiser falar. Legal. Bom, pessoal, eu espero que o brincar esteja sempre presente na vida de vocês. Brincar é para criança, é para adulto, é para adolescente, que a gente consiga brincar com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos cachorros, com ou sem brinquedo. Mas o que é importante é a gente transmitir essa forma de expressão que é brincar, né? Então, a Sunny tem esse propósito de levar a alegria por meio dos brinquedos para as casas das famílias brasileiras, e é isso que a gente deseja para todo mundo, que isso se reverbere para mais e mais lugares e mais famílias. Letícia Castro, coordenadora de marketing da Sunny Brinquedos, brigadíssimo por participar aqui do Bora Varejar. Obrigada a vocês, gente, foi um prazer. Muito bom. E você que nos acompanhou até agora, espero que tenha gostado tanto quanto eu gostei. Não se esqueça de fazer tudo o que você sabe que tem que fazer. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, né? Aperte o sininho e compartilhe esse conteúdo para ele ir o mais longe possível. Brigadíssimo e até o próximo Bora Varejar!